Nosso objetivo através desse vídeo é ajudar aqueles que nunca ouviram falar a respeito do tetragrama sagrado e também aqueles que, apesar de já terem ouvido falar, não reconhecem diante de evidências textuais e arqueológicas. Assim sendo, elaboramos esse passo a passo no qual seja possível a compreensão a respeito do tetragrama sagrado. E o primeiro passo que precisamos dar é conhecer o tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado é a forma como os estudiosos referem-se às 4 letras hebraicas que compõem o nome do Criador. São elas o Yod, o Re, o Vav e o Re, cuja transliteração teve como forma padrão em inglês YHWH. E quanto a essa grafia do tetragrama sagrado, a encontramos da seguinte maneira em evidências textuais e arqueológicas: em caracteres hebraicos, na forma quadrática, conforme podemos observar na figura a seguir. Em caracteres paleo-hebraico, conforme podemos observar na figura a seguir. Evidências textuais do tetragrama sagrado escrito em caracteres hebraico na forma quadrática. Achados de Qumran, rolos do templo, datados do século II antes da Era Comum a I da Era Comum. Achados de Qumran, rolo do profeta Yeshayahu, datado do século II antes da Era Comum a I da Era Comum. Evidência textual do tetragrama sagrado escrito na forma paleo-hebraico ou hebraico arcaico. Achados de Qumran, comentário de Abacuque, datado do século II antes da Era Comum a I da Era Comum. Outra evidência textual que encontramos do tetragrama escrito na forma paleo-hebraico ou, como alguns costumam chamar, hebraico arcaico, encontra-se na Septuaginta, onde os textos são escritos em grego, porém, no que diz respeito ao tetragrama sagrado, preservaram sua grafia no paleo-hebraico, conforme podemos observar na figura a seguir. Vejamos também as evidências textuais do tetragrama sagrado no Códex de Alepo e no Códex de Leningrado, os quais são datados do século IX da Era Comum. Evidência arqueológica do tetragrama sagrado escrito na forma paleo-hebraico ou hebraico arcaico. Estela de Mecha, datado do século IX antes da Era Comum, ou seja, 800 anos antes do nascimento do ungido. Como podemos perceber, através desse vídeo, o Altíssimo possui um nome, o qual nos é apresentado através de evidências textuais e arqueológicas em caracteres hebraicos, cuja transliteração, conforme já vimos, é YHWH. Entretanto, a pronúncia desse nome sagrado, de acordo com estudiosos, perdeu-se com o tempo, provavelmente pelas seguintes razões. A. O fato dos Yehudim não pronunciarem o nome sagrado como forma de protegê-lo dos que não reconhecem a sua santidade e também como forma de evitar seu uso em vão, cumprindo dessa maneira o que lhes fora ordenado na lei, a saber, não pronunciarás em vão o nome do Altíssimo. Êxodo 20, versículo 7. B. O fato dos maçoretas não terem pontuado o tetragrama sagrado com seus respectivos sinais vocálicos, de modo a tornar possível o conhecimento real de sua pronúncia, preferindo pontuá-lo com os sinais vocálicos da palavra Adonai e, em alguns casos, com as vogais da palavra Elohim. A não compreensão por parte daqueles que voltaram-se para o estudo dos textos em hebraico de que o uso de sinais vocálicos de Adonai não tinha por objetivo dar como pronúncia do nome do Altíssimo Yehová, mas sim chamar a atenção do leitor que, diante do tetragrama sagrado, ele deveria pronunciar Adonai. E do mesmo modo, a inserção das vogais de Elohim no tetragrama sagrado
também não tinha por objetivo dar como pronúncia do nome do Altíssimo Yehovi, mas sim chamar a atenção do leitor que, diante do tetragrama sagrado, ele deveria pronunciar Elohim, contribuiu para a propagação errônea acerca da pronúncia do nome sagrado. Segundo passo: compreender a respeito de consoantes vocálicas. Outrora, muito antes do nascimento de Yeshua, o ungido, e do mesmo modo bem antes do surgimento dos sinais massoréticos, os eruditos, para sinalizarem o som vocálico nas palavras, faziam uso de consoantes vocálicas. E nisso, alguém pode se perguntar: o que são consoantes vocálicas? De acordo com a gramática hebraica, consoantes vocálicas, como o próprio nome já diz, são aquelas que, além de exercerem sua função consonantal, também exercem função vocálica. São elas o Aleph, o Re, o Iod, o Vav. Como podemos perceber, o papel exercido pelas consoantes vocálicas é de grande importância no que diz respeito à leitura de textos em hebraico, pois sem elas dificilmente conseguiríamos identificar o som vocálico contido em palavras pertencente a um idioma formado apenas por consoantes. Terceiro passo: compreender a respeito da letra Re. Um ponto importante que precisamos ter bem conceituado em nossa mente quando falamos a respeito do tetragrama sagrado é o seguinte: a letra Re contida no final deste não é muda, como muitos afirmam. A letra Re no final de sílaba tem som, o qual pode ser consonantal ou vocálico. Mas, se a letra Re no final do tetragrama sagrado não é muda, por que então há quem afirme o contrário? Bom, provavelmente em razão de não compreenderem, com base na regra gramatical hebraica, o seguinte: quando é dito que a letra Re no final de sílaba é muda, não significa que essa letra deixou de ter som, mas sim que esta, ao perder seu som consonantal, passou a ter som vocálico. Assim sendo, quando a letra Re no final de sílaba tem som vocálico, esta normalmente pode ser A ou E, embora o encontramos uma única vez nas escrituras tendo som vocálico de O. Vejamos a seguir exemplos da letra Re tendo som vocálico de A. Na palavra Ahavá, cujo significado é amor. Observem que na palavra Ahavá, o Kamet, cujo som é A, vem abaixo da letra Bet. Porém, não é essa letra que o Kamet sinaliza, mas sim a letra Re que se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos Ahavá. No nome Deborah, cujo significado é abelha. Observem que no nome Deborah, o Kamet, cujo som é A, encontra-se abaixo da letra Resh. Porém, não é essa letra que o Kamet sinaliza, mas sim a letra Re, a qual se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos Deborah. No nome Haná. Observem que no nome Haná, o Kamet, cujo som é A, vem abaixo da letra Nun. Porém, não é essa letra que o Kamet sinaliza, mas sim a letra Re, que se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos Haná. Na palavra Emuná, que tem por significado certeza, confiança, fidelidade. Observem que na palavra Emuná, o Kamet, cujo som é A, vem abaixo da letra Nun. Porém, não é essa letra que o Kamet sinaliza, mas sim a letra Re, que se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos Emuná. Vejamos a seguir exemplos da letra Re tendo som vocálico de E. Na palavra Mazê, cujo significado é exausto. Observem que na palavra Mazê, o Segol, cujo som é E, vem abaixo da letra Zain.
Porém, não é essa letra que o segolo sinaliza, mas sim a letra R que se encontra no final da sílaba. Por isso lemos mazê. Na palavra morê, cujo significado é professor. Observem que na palavra morê, o segolo, cujo som é E, vem abaixo do reche. Porém, não é essa letra que o segolo sinaliza, mas sim a letra R que se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos morê. No nome Moshe. Observem que no nome Moshe, o segolo, cujo som é E, vem abaixo da letra Shin. Porém, não é essa letra que o segolo sinaliza, mas sim a letra R que se encontra no final da sílaba. Por isso pronunciamos Moshe. Vejamos a seguir exemplos da letra R tendo som vocálico de O. Provérbios 1, versículo 1, onde encontramos grafado o nome do rei Solomon, conhecido por Salomão. Observem que a letra Men tem sobre si o sinal vocálico Rolen, cujo som é O. Porém, não é essa letra que esse sinal vocaliza, mas sim a letra R contida no final da sílaba. Por isso pronunciamos Solomon. Vejamos agora o seguinte. Quando a letra R no final de sílaba tem inserido nela o sinal mapique, seu som consonantal é mantido. E a respeito do som consonantal que a letra R possui no final de sílaba, Paige Kelly afirma o seguinte: um Rê final com mapique é considerado uma gutural forte da mesma classe do Het e do Ain. Quarto passo: compreender a respeito do sinal vocálico Kametz. Antes de falarmos a respeito do sinal vocálico Kametz, convém mencionarmos o seguinte. De acordo com a gramática hebraica, sinais massoréticos ou vocálicos sinalizam o som de apenas uma vogal. Assim sendo, não existe no hebraico sinal vocálico que sinalize som de duas vogais. Logo, afirmar que o Kametz tem som de al contradiz a regra gramatical hebraica. Exemplos onde o Kametz tem som de A longo. Na palavra Laila, cujo significado é noite. Observem que na palavra Laila, a pronúncia que temos do Kametz é A e não encontra o vocálico AL, como alguns erroneamente afirmam. Portanto, a regra gramatical hebraica é clara. Sinais massoréticos ou vocálicos sinalizam o som de apenas uma vogal. Na palavra Neshama, cujo significado é fôlego, sopro. Observem que na palavra Neshama, o Kametz tem por som a vogal A, testificando mais uma vez que sinais massoréticos ou vocálicos sinalizam o som de apenas uma vogal. Portanto, afirmar que o Kametz tem som de Al foge completamente da regra gramatical hebraica. Na palavra emuná, cujo significado é confiança, certeza, observem que na palavra emuná, o Kametz tem som de A, testificando mais uma vez que sinais massoréticos ou vocálicos sinalizam o som de apenas uma vogal. Portanto, afirmar que o Kametz tem som de Al não faz sentido. Exemplos onde o Kametz tem som de O breve. No nome Noomi, cujo significado é agraciada. Observe que no nome Noomi, o Kametz que vem abaixo da letra Nun não tem som vocálico de A, mas sim som vocálico de O. Nesse caso, temos o Kametz Katon, cujo som é breve ou curto, confirmando mais uma vez que sinais massoréticos sinalizam o som de apenas uma vogal. Na palavra kol, cujo significado é todo ou toda, observe que na palavra kol, o Kametz tem por som a vogal O e não AU, como alguns afirmam,
testificando mais uma vez que sinais massoréticos ou vocálicos sinalizam o som de apenas uma vogal. Quinto passo: conhecer as formas reduzidas do tetragrama sagrado. Abordarmos esse assunto é importante para que saibamos o seguinte: embora o nome sagrado conste evidenciado em achados textuais e arqueológicos, este não foi sinalizado pelos maçoretas, de modo que pudéssemos conhecer sua real pronúncia. O que temos sinalizado pelos maçoretas são as formas reduzidas do tetragrama sagrado, as quais são o Yod Revav, cuja transliteração é YHW, conhecido por trigrama, e também a forma Yod Re, cuja transliteração é YH, conhecido por digrama. Compreendendo a respeito do trigrama. Para falarmos a respeito do trigrama, faz-se necessário compreendermos o seguinte. Primeiro, o conceito de trigrama. Segundo, a flexão gramatical que este sofre quando muda de sílaba. E terceiro, seu uso é evidenciado apenas na formação de nomes próprios, conhecido como teofóricos. Conceituando o trigrama. Chamamos de trigrama palavra formada por 3 letras, como ocorre na forma reduzida do nome sagrado, onde temos as seguintes consoantes, o Yod, o Re e o Vav, cuja transliteração padrão em inglês é YHW. Compreendendo a respeito da flexão gramatical ocasionada pela mudança de sílaba. Atentar-se para a flexão gramatical que as palavras sofrem quando mudam de posição na sílaba é fundamental, pois tal mudança resulta também em mudança na pronúncia. Assim sendo, quando falamos em mudança na posição de sílaba, faz-se necessário mencionar o seguinte: no hebraico, normalmente a sílaba tônica encontra-se no final de sílaba. Por isso, quando o trigrama, na formação de nomes próprios, encontra-se no final de sílaba, sua tonicidade é marcada pelo Kamet Gadol, cujo som vocálico é A. Daí pronunciarmos Yarro. Vejamos alguns exemplos em que o trigrama encontra-se no final de sílaba, tendo por pronúncia Yarro. No nome do profeta Eliarro. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. No nome do profeta Yeshayahu. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. Yeshayahu, capítulo 38, versículo 4. No nome do profeta Irmiarro. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. Irmiarro, capítulo 30, versículo 1. No nome do profeta Obadiarro. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Veja também no jornal do partido Likud o nome do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Observem a forma reduzida do trigrama, constando no final desse nome tendo por pronúncia Yarro. Vejamos alguns exemplos em que o trigrama encontra-se no início de sílaba, tendo por pronúncia Yerro. No nome Yehoshua. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. Yehoshua, conhecido por Josué, capítulo 4, versículo 17. No nome Yehoiakim, conhecido por Joaquim.
Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. 2 Reis, capítulo 24, versículo 6. Vejamos também alguns exemplos em que o trigrama encontra-se no início de sílaba, tendo por pronúncia Yehu. Na palavra Yehudim, conhecido por judeus. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. Irmiarro, conhecido por Jeremias, capítulo 52, versículo 28. Na palavra Yehudá, conhecido por Judá. Vejamos a evidência dessa grafia no texto a seguir. 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Com base nas evidências textuais apresentadas, é possível percebermos o seguinte: a mudança de posição na sílaba faz com que o trigrama sofra uma flexão gramatical, de modo que a pronúncia que ele possui no final de sílaba seja diferente da pronúncia que ele possui quando no início de sílaba. E como se dá essa flexão? E a resposta é simples. Como já dissemos, normalmente a sílaba forte ou tônica no hebraico encontra-se no final de sílaba. Assim sendo, quando o trigrama vem no final de nomes próprios, sua tonicidade é sinalizada pela vogal A. Porém, quando o trigrama muda de posição, afastando-se do final de sílaba, para então ocupar o início desta, ela perde sua força. E de que maneira isso fica evidenciado? E a resposta é: quando o kamet, que é uma vogal longa, perde sua tonicidade, sendo substituída no início de sílaba por uma semivogal, cuja pronúncia é fraca. E que semivogal é essa? E a resposta é o sheva, cujo som é E. Como é possível percebermos, o conhecimento de regras gramaticais no hebraico ajuda-nos a compreender que as palavras sofrem flexões quando mudam de posição na sílaba, o que acarreta, consequentemente, mudança em sua pronúncia. Daí compreendermos o porquê do trigrama no final de nomes próprios ser pronunciado iarro, enquanto que, no início desses nomes, o trigrama é pronunciado ierro ou ierro. Outra informação importante que convém ser mencionada é a seguinte: a letra R, quando no meio da sílaba, tem seu som quase que imperceptível aos nossos ouvidos, mas isso não significa sua ausência na escrita. Assim sendo, aos nossos ouvidos, diante da palavra Yehudá, a pronúncia que ouvimos de um judeu é Yehudá, enquanto que os ocidentais pronunciam Yehudá. O mesmo ocorre com o nome Netanyahu. Os Yehudim o pronunciam da seguinte forma, Netanyahu, enquanto que os ocidentais pronunciam Netanyahu. Falaremos agora a respeito de outra forma reduzida do tetragrama, a saber, o digrama. Conceituando o digrama. Chamamos de digrama palavras formadas por duas letras, como ocorre na forma reduzida do nome sagrado, onde temos as seguintes consoantes, o Yod e o Re, cuja transliteração padrão em inglês é YH. As evidências a respeito da pronúncia do digrama encontramos nos textos hebraicos, os quais, através do trabalho dos maçoretas em sinalizar as palavras contidas nas escrituras, possibilitou-nos conhecer, ainda que de maneira reduzida, a forma como os antigos se referiam ao Eterno. E a respeito do uso da forma reduzida digrama para fazer menção ao Eterno, o que as evidências textuais nos revelam é o seguinte: ela é usada na formação final de nomes próprios, neste caso, a letra R, como já vimos anteriormente, no final de sílaba, perde seu som consonantal e passa a ter som vocálico. E que som vocálico é esse? E a resposta é a vogal A, representada pelo Kamet Gadol, que, embora venha abaixo da letra Iod, é a letra R que esse sinal vocaliza. Daí obtemos a seguinte pronúncia: Ya.
Vejamos alguns exemplos em que o digrama aparece no final de nomes próprios, tendo por pronúncia Yá. Neemias 12, versículo 34. Vejam em destaque a forma reduzida de grama no final do nome do profeta Irmiá. Percebam que a letra R não tem inserido nela o sinal mapique, evidenciando dessa forma sua função vocálica, a qual é sinalizada pelo Kamet Gadol, cujo som é A. Por isso pronunciamos Irmiá. Neemias 10, versículo 5. Vejam em destaque a forma reduzida de grama no final do nome do profeta Obadia. Percebam que a letra R não tem inserido nela o sinal mapique, evidenciando dessa forma a sua função vocálica, a qual é sinalizada pelo Kamet Gadol, cujo som é A. Por isso pronunciamos Obadia. E por fim, encontramos evidências textuais da forma reduzida de grama em textos poéticos ou em cânticos, nos quais aparece sozinha, ou seja, sem estar atrelada a outras palavras com o objetivo de formar nomes próprios. Neste caso, a letra R tem inserido nela o sinal mapique, preservando desse modo seu som consonantal. Daí obtemos a seguinte pronúncia: Yah. Perceberam a diferença entre o som vocálico da letra R no final de sílaba, onde temos Ya, para o seu som no final de sílaba, onde temos Ya? Vejamos alguns exemplos em que o digrama aparece sozinho nos textos, fazendo menção ao Eterno. Em Êxodos 15, versículo 2. Em Êxodos 17, versículo 16. Em Salmos 89, versículo 8. Também encontramos o digrama fazendo menção ao Eterno através da expressão Haluyah, cujo significado é louvai a Iá, conforme podemos observar no texto a seguir. Salmos 148, versículo 1. Vejam em destaque a expressão Haluyah, cujo verbo halal, que tem por significado louvar, celebrar, cantar, está conjugado no imperativo, denotando dessa forma uma ordem, uma determinação, a saber, louvai a Yah. Como podemos perceber, com base nas evidências textuais, arqueológicas e gramaticais apresentadas nesse vídeo, não há como sabermos a pronúncia plena ou completa do tetragrama sagrado. E por que não sabemos? E a resposta é: porque os maçoretas não sinalizaram nas escrituras. O que os maçoretas sinalizaram foram as formas reduzidas do tetragrama, a saber, o digrama e o trigrama. Em razão disso, optamos pela pronúncia Yah, para nos referirmos ao Eterno, pois é esta forma que encontramos sozinha e sinalizada em textos antigos para fazer menção ao Criador dos céus e da terra. E no mais, aguardamos o cumprimento da seguinte promessa: portanto, o meu povo conhecerá meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Yeshayahu 52, versículo 6.